Fala, meu governador. Meu presidente, Como muito boa estamos? tarde. Estamos bastante tensos aqui com o que está acontecendo no Rio de Janeiro e com o impacto que isso está tendo para a vida do Carioca e do Fluminense, né? Acompanhando bem de perto aqui. Como é que tá, assim, como é que estão os relatos que você está recebendo dos policiais? Não sei se o Martins mandou algum relato, como é que estão as coisas? Martins, inclusive, também está por aí, tá? Acho que ele pode até entrar, se quiser. Só pede pro Riso, mandei o contato dele pro Riso aí, se o Riso quiser mandar para ele. Então, eu tô mantendo um contato muito, muito próximo aqui. A última informação que eu recebi é que todas as aeronaves de polícia estão decolando, já estão operando, o aeroporto está fechado, inclusive, nesse momento. A gente está com, se eu não me engano, 4 policiais tombados heroicamente em serviço, outros feridos, e algumas folgas já suspensas, e esse impacto está sendo um impacto que está se expandindo para o Rio de Janeiro, né? Começou ali, Penha, e aí se expandiu para o Rio de Janeiro, e eu só estou pensando na grande oportunidade que se tem agora de começar a acabar com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Se houvesse uma integração bastante grande das forças agora, com logística, com equipamento, com material, com força, a gente tem uma grande oportunidade agora de ser o começo do fim do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E isso começado heroicamente, bravamente pelas forças policiais do Rio de Janeiro. Que As são elas que forças têm que policiais. vencer, essa vitória tem que ser das forças policiais do Rio. Ninguém pode Vocês tirar essa concordam vitória 100%? deles. Concordo 100%. E segundo o governador Cláudio Castro falou, né, já houve em outros momentos uma série de pedidos para o governo federal, especialmente para apoio de blindado. Os blindados das Forças Armadas eles são diferentes dos blindados das forças policiais, né? A operação é diferente, a movimentação do blindado é diferente e foi negada pelo governo federal. E aí, segundo o governador, ele nem pediu dessa vez porque saberia que seria negado, né? Então já fica uma pergunta aí, por que que nega, né? Por que que não tem interesse de apoiar as forças policiais do Rio de Janeiro para o encerramento? Agora tá, o cidadão carioca, o cidadão fluminense, refém dessa operação, sem conseguir se deslocar. Vocês sabem, você já citou em live algumas vezes, eu trabalho com segurança de escolas, proteção de escolas, eu estou com várias escolas, eu até vou pedir desculpas ao pessoal que está assistindo, porque eu estou com o WhatsApp aberto aqui em contato com as escolas, porque eu tenho várias escolas fazendo passeios escolares, as crianças estão presas nos locais, não conseguem se deslocar para voltar para a escola, as famílias obviamente muito nervosas, então é realmente uma operação que está impactando o Rio de Janeiro como há muito tempo não se via impactar. E aí, ah, como é que tá do ponto de vista tático? Não houve nenhuma, não foi um confronto pra tomar nenhuma área, foi pra capturar algumas É, lideranças ali do tráfico. exatamente. Tinham 100 mandados de prisão expedidos, e inclusive. E por que que foi nessa localidade em específico? Porque é uma localidade que tem abrigado lideranças do Comando Vermelho do país. Então, se eu não me engano, 30 desses mandados de prisão são para lideranças do Comando Vermelho do Pará, que estavam abrigadas ali naquela região. Então foi uma operação realmente para prender as pessoas que acabou tomando uma proporção muito grande, muitos policiais envolvidos, né, civis, militares, muitos policiais envolvidos, mais de 2.000 policiais, uma operação muito grande. E você vê, e aí, Renan, eu sou bastante crítico a muitas ações do governador Cláudio Castro, né, todo mundo sabe disso, mas quando acerta, a gente precisa reconhecer, porque a gente não está aqui para fazer a política do que eu só bato, enfim, eu só reclamo de tudo. A operação não vazou, o que a gente tem de informação agora é que não vazou. Quando a operação iniciou, não se tinha informação de que essa operação ia acontecer, o que é muito difícil com uma operação desse tamanho, que essa informação não vaze para alguém. Então a informação não vazou, e essa, inclusive, é uma das razões da guerra estar acontecendo, porque quando a polícia chegou ao local, as lideranças estavam lá nos locais. Então é uma operação que foi muito bem coordenada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, que está mostrando resultado. Se eu não me engano agora, a gente já está com mais de uma centena de fuzis apreendidos, o que já demonstra um outro problema, a gente vai precisar falar disso. Como é que chega tanto fuzil no Rio de Janeiro? Como é que eles têm tamanho acesso a esse poder bélico? Porque especificamente no Rio de Janeiro, dado que a gente nem faz fronteira com o Paraguai, a gente nem faz fronteira no norte do país para a entrada desses fuzis, como é que eles conseguem percorrer o país inteiro e chegar no Rio de Janeiro? Mas fato é, a operação tem sido, apesar de todo o transtorno, nós somos um estado em guerra, dominado por narcoterroristas. Uma vez que nós estamos em guerra, naturalmente numa operação desse monte tem impacto para toda a sociedade, né? Mas foi uma operação que está sendo muito bem realizada e com sucesso.
diversos narcoterroristas mortos, infelizmente policiais tombados, infelizmente, e muitos fuzis apreendidos. Então é uma operação que tem sido até agora uma operação de muito sucesso. Você viu que a turma do... Enfim, é clichê falar isso, mas a turma do PT e o PSOL tá criticando isso. O Ouro já veio a público falar que foi a maior chacina da história. Né? É bizarro, é um tanto quanto grotesco. Mas a cobertura da imprensa, não sei se você reparou, ela não está canalha. Então, esse é um ponto. Tem tratado marginal como marginal, tratando, inclusive a Rede Globo, tá? Tratando assim, bandidos presos, marginais mortos em confronto, porque a realidade é essa. A realidade é essa. E obviamente, esse grupo precisa manter a sua base, né? E a sua base tá ali, muita base dessas pessoas. Dentro da comunidade tem muita gente que não quer o crime organizado ali, que quer levar uma vida digna, que quer uma escola bacana para o seu filho, que não quer que suspenda a aula, etc. São pessoas, em geral, de direita, muito alinhados com a religião protestante, que não querem. Mas tem muita base de voto da esquerda ali, especialmente PSOL e PT. Muita base. Então, obviamente, o PSOL e o PT precisam sinalizar para a base deles. Só que isso, quando o PT e o PSOL sinalizam para a base, eles dizendo que é um absurdo, ele enfraquece o agente de segurança, o policial, que está ali, e alguns morreram. Um policial que também tem família, que também é um trabalhador, que não quer morrer, que está ali a serviço do Estado. Lembra bem o que o Busnello falou naquele MBL News que a gente falou, né, o Coronel Busnello, né? Que o policial ele perde a saúde, ele perde a vida, ele perde a liberdade. Então, quando o PSOL e o PT fazem esse posicionamento, é extremamente perigoso. Do Oruan, que é alinhado ao Comando Vermelho, a gente pode esperar qualquer coisa, né? E aí, olha o perigo de ter o Oruan deputado, 01. Olha o perigo dele ter uma posição na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e falar sobre isso na posição de deputado. Porque enquanto ele fala como rapper, é um absurdo, é a implantação da narcocultura, o favorecimento da narcocultura, mas é ele como artista falando. Mas e ele como deputado falando isso? Sim. Um deputado que representa as forças de segurança do Rio de Janeiro. Ah, não representa. Se ele é deputado do Estado do Rio de Janeiro, ele naturalmente está conectado às forças de segurança do Rio de Janeiro. Sim. E aí, não me surpreende, mas me deixa assim... A raiva até já passou, tá? Porque foram tantos anos escutando esse discurso, mas me deixa profundamente entristecido você ter políticos se aproveitando de uma situação de guerra do Rio de Janeiro para culpar a polícia. Sim, é um clássico. É o clássico. Agora, é o clássico. Assim, eu não quero ser otimista aqui, mas isso não tá ecoando mais. Eu tô muito curioso pra ver a resposta do governo federal pra isso. O governo federal tava num clima de otimismo, porque estavam ali, fechamos com o Trump, tamo amigo do Trump, né? O Lula tá favorito nas pesquisas. Vem uma coisa dessas e assim, falar não pro governador do Rio de Janeiro e negar a necessidade da operação pra comprar o discurso direito humanista é uma crise contratada. Eles estão com um problemaço, porque a base deles é contra isso. A base deles nitidamente é contra isso. Então eles estão, né? Eu estou curioso pra ver, porque eles estão com uma batata, assim, não é nem quente, é uma batata nuclear no colo. Né? Ô, 01. Perdão, conclua, desculpa. Não, passa a bola. A gente está tratando de um Estado que ele não é economicamente, né, a locomotiva do país, né, obviamente, já foi em algum momento, não é mais, mas ainda posso falar, é muito rico ainda. Royalty, é muito rico. Tem uma economia de serviço gigante. É muito rico. Mas a gente está tratando ainda de um Estado que é o Estado de maior referência do país. Sim. Ainda é um Estado que é uma locomotiva cultural, é uma locomotiva turística do país, é o Estado que mais recebe turistas no país. Então a gente está tratando de outros assuntos aqui que naturalmente eles estão conectados com segurança, né? Porque se eu tenho um Estado seguro, eu recebo mais turistas, movimentação de economia, etc. Então a gente está tratando de um Estado que tem uma importância para o país gigantesca, além de ser o terceiro maior colégio eleitoral do país, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aí eu tenho um presidente da República que a decisão dele agora é o seguinte: ou eu vou lá e eu vou jogar duro contra o crime organizado, apoiando o governador do Rio de Janeiro, colocando as forças armadas à disposição do Rio de Janeiro, e obviamente dentro daquilo que a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro tem como planejamento. As Forças Armadas são apoio, não são elas que tomam a decisão, elas são apoio das Forças de Segurança do Rio de Janeiro. Ou eu vou me isentar disso e confirmar a fala que ele teve agora há pouco, que o traficante é vítima do usuário. Então, é uma decisão agora que é o seguinte:
Ou eu vou me confirmar dentro desta fala que eu apoio narcoterroristas e trato ele como vítima, ou eu não. Eu vou me posicionar como chefe de Estado e vou apoiar um Estado que está em guerra contra um invasor estrangeiro. Qual é a decisão que ele vai tomar? E essa decisão vai ser a decisão que vai pautar certamente o debate para 26. Sim, eu tô completamente na tua análise. E uma pergunta. Se de maneira, novamente, uma pergunta hipotética, mas não vou falar aqui como fazer, não dá pra entrar em detalhes, esse tipo de coisa nem se entra em detalhe, mas do ponto de vista de infra, se as Forças Armadas provêm a segurança das ruas, as forças policiais do Rio de Janeiro, com o apoio, por exemplo, o presidente da República pode fazer isso, chama forças auxiliares, chama aqui de São Paulo Garra, chama alguém de Minas, reforça aí a operação, e a polícia do Rio de Janeiro toca a operação. Há contingente, há equipamento para fazer essas tomadas? Para fazer essa destruição, essa tomada territorial? Porque hoje invadiram uma área fortemente armada do Comando Vermelho, só a polícia do Rio. Então, só uma pequeníssima fração da polícia do Rio de Janeiro, né? Diga-se de passagem, 2.000 homens foram capazes de entrar lá e expulsar, porque tem imagens, aí não estou falando isso aqui da boca para fora, tem imagens dos traficantes fugindo, várias imagens de narcoterroristas se entregando à polícia. Então agora você imagina se a gente tem uma força de ocupação depois disso. Então a polícia chegou, tomou, prendeu, reocupou, eu tenho uma força que vai manter a ocupação desse território e eu desloco esses outros policiais para ocupar um outro território. Obviamente de maneira planejada, porque o que aconteceu com as UPPs foi que houve um deslocamento massivo de marginais de pontos que eram dominados pelo Estado, reconquistados pelo Estado, para outros locais que não tinham histórico dessa presença criminosa, e porque a UPP acabou sendo uma ferramenta eleitoreira. Então o vereador do município ali, o deputado que é daquele município, queria uma UPP, o deputado que é da Tijuca, por exemplo, queria uma UPP ali, e aí faz a UPP, e aí esse bandido se desloca, não havia um planejamento para contenção do deslocamento desse marginal, mas se há um planejamento, se há essa operação de hoje, segundo informações que eu recebi, ela foi planejada durante quase um ano. Isso é trabalho de inteligência. Não tem problema o tempo que você vai demorar para planejar uma ação, contanto que essa ação seja efetiva, colhe o resultado efetivo, que é, obviamente, o cumprimento dos mandados de prisão, a apreensão de armas de guerra e o menor número possível de óbitos dentro das forças de segurança e daqueles que são os efeitos colaterais, que são dos civis, né? Obviamente, dentro de inteligência, é também fazer mais prisões, né, e menos óbitos. Mas quando não é possível, o que a gente fala? Portou um fuzil, enfrentou o Estado, só tem um caminho para você, meu amigo. Portou um fuzil? Só tem um caminho para você. Ô, Riso. Desculpa. O Sargento Martins está no chat, tá? Ele disse que tem informação para trazer aqui. A gente consegue colocar ele aqui? Sim. Coloca ele aqui, por favor. Só avisando uma coisa para vocês. Essa história do fuzil é uma das coisas mais loucas que tem. Não há argumento que justifique a posse de um fuzil. Se você é um cara que está segurando um fuzil, uma arma de assalto. Quando estou falando de assalto, estou falando de assalto. Estou falando assalto enquanto operação militar. Tá? Uma arma de alto calibre usado para operações militares ou paramilitares. Você não tem direito de... não, eu tenho uma família, igual o Oro estava falando. Ou eu estou apenas colecionando aqui enquanto andava para uma viela ocupada pelo crime organizado. Não há o que fazer. Você está com aquela arma, a polícia tem o direito de atirar em você e ponto. Portou o fuzil, morreu. Não tem que, Renan? Se for apreendido, tem que ter... Assim, crime hediondo, 40 anos de cadeia. Tem que cadeia. passar o resto da vida preso, exatamente. Porque quem segura um fuzil, ele não está disposto a dialogar. Ainda que ele não utilize aquele fuzil, só o fato dele portar este fuzil já indica que ele não está disposto a dialogar com ninguém.